Há momentos na vida em que a alma sente que não pode mais continuar do mesmo jeito. Dias em que o coração percebe que a luta não é apenas contra circunstâncias externas, mas contra padrões internos que parecem maiores que nós. Você já se sentiu cansado de tentar mudar e voltar sempre ao mesmo ponto? Já prometeu a si mesmo que seria diferente, que não cairia mais, e logo depois se viu repetindo a mesma história? Esse cansaço é real. Esse peso é real. E é aqui que começa a necessidade de uma transformação que não nasce da força de vontade humana, mas do encontro com Deus vivo. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse é o fundamento de toda a transformação. Não é conserto superficial, não é remendo moral, não é ajuste de comportamento, é algo radical, é ser feito de novo. Em João 15,5 Jesus nos lembra: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a nova vida não é fruto de esforço solitário, é resultado da união com Cristo, é obra de dentro para fora, realizada pelo Espírito Santo. Billy Graham pregava que a verdadeira mudança espiritual não se resume a boas intenções ou promessas de um coração cansado. Ele dizia que transformação não é maquiagem moral, mas obra sobrenatural. E A.W. Tozer afirmou: Deus não remenda o velho homem, ele cria um novo. A mudança não é apenas de hábitos, mas de natureza. É como passar da escuridão para a luz, é nascer de novo, e talvez seja justamente isso que você anseia hoje. Talvez esteja cansado de rodar em círculos, cansado de lutar contra vícios que parecem inquebráveis, contra explosões emocionais que ferem relacionamentos, contra a frieza que cala sua oração. Talvez você esteja exausto de tentar com suas próprias forças. E é nesse lugar de cansaço que Deus se revela. Porque transformação não é conquista humana, é dádiva divina. A dor que você sente é conhecida por Deus. Ele vê o peso que você carrega. Ele conhece a frustração das tentativas falhas. Ele sabe quantas vezes você se levantou e caiu novamente. E Ele não te acusa, Ele não te aponta o dedo, Ele te acolhe. Ele te chama para experimentar a transformação que vem dele. Este vídeo não é uma promessa vazia, mas um mapa espiritual. Vamos caminhar juntos por 7 passos bíblico-práticos que revelam os bloqueios ocultos, alinham a mente e o coração e inauguram uma vida de transformação real. Esses passos não são fórmulas mágicas, mas chaves espirituais que, quando colocadas em prática, abrem portas para uma mudança profunda e duradoura. A promessa é clara: você não ficará preso no ciclo do recomeço sem fim. Você será conduzido a uma jornada de transformação contínua. Descobrirá que recaídas não são fracassos, mas oportunidades de recomeçar mais forte. Entenderá que mudança não é espetáculo instantâneo, mas processo sagrado. Este é o momento de decisão. Este é o agora em que Deus te convida a dar o primeiro passo. E aqui deixo o primeiro chamado à ação. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não é sobre números, é sobre almas. Cada inscrição é um ato de fé. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil. Estamos construindo uma comunidade de intercessão e esperança, e você faz parte disso. Abra o coração. Permita que o Espírito Santo fale. Esta introdução é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em que você verá que não está sozinho, que não foi esquecido, que não foi rejeitado. Você é amado, você é visto, você é chamado. E nos próximos passos, Deus começará a revelar não apenas o que precisa mudar, mas também como Ele mesmo conduzirá você na mudança. Passo 1. Convicção. Ver o coração como Deus vê.
A transformação espiritual não começa pela mudança exterior. Ela nasce no lugar secreto do coração. Salmo 139, 23, 24 nos conduz a essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E Jeremias 17, 9 nos alerta: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essas duas passagens nos revelam uma tensão. Ao mesmo tempo em que o coração engana, Deus é capaz de sondá-lo. E somente quando ele ilumina as áreas ocultas é que a verdadeira transformação pode começar. Muitos confundem convicção com culpa vaga. A culpa difusa, sem direção, apenas oprime e paralisa. Mas a convicção do Espírito Santo é específica. Ela toca em pontos exatos, revela raízes escondidas, mostra onde está o problema para que haja cura. A diferença é clara: culpa sem rumo gera peso, convicção gera libertação. A convicção de Deus não acusa para condenar, mas revela para transformar. É preciso aprender a orar como quem acende a luz do porão antes de começar a limpeza. Quando a luz se acende, vemos poeira, rachaduras, fios soltos. E isso pode incomodar. Mas é impossível limpar aquilo que permanece nas sombras. Ver precede mudar. Reconhecer precede restaurar. Essa é a função da convicção. Mostrar a realidade sem máscaras, não para nos destruir, mas para nos libertar. Aqui também, a ciência confirma o que a Bíblia já ensinava. Estudos em neurociência mostram que dar nome às emoções reduz a intensidade da reação. Quando rotulamos o que sentimos, diminuímos a carga emocional ligada à amígdala, a região do cérebro responsável pelas respostas de medo e ameaça. O ato de nomear é poderoso. Quando você reconhece, isso é orgulho, isso é medo, isso é uma ferida antiga, algo começa a mudar. Nomear abre a porta da transformação. Uma forma prática de iniciar esse processo é o exercício que chamamos de 3R3. Orar pedindo a Deus que revele 3 raízes, talvez orgulho, medo, feridas não tratadas. Depois, perceber 3 frutos que brotam dessas raízes: reações de raiva, palavras duras, isolamento. E, por fim, pedir clareza sobre 3 próximos passos para lidar com essas áreas. Esse processo simples, mas profundo, ajuda a dar forma ao invisível, tira a dor do caos e coloca em um mapa espiritual. Todos nós carecemos desse diagnóstico honesto diante de Deus. Não há ninguém que não precise desse espelho. Paulo nos lembra em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A convicção é o início da caminhada de todos, não um peso isolado de alguns. Isso nos lembra que você não está sozinho. Todos partilhamos da necessidade de sermos sondados por Deus para que possamos ser guiados pelo caminho eterno. E aqui está a beleza. Quando Deus mostra o coração, Ele não faz isso para envergonhar, mas para salvar. Ele não expõe para humilhar, mas para curar. Ele acende a luz não para mostrar sujeira sem propósito, mas para iniciar a limpeza. Convicção é graça. Convicção é amor em ação. Convicção é Deus dizendo: eu vejo e mesmo assim escolho restaurar. Este é o primeiro passo da transformação espiritual que vem de Deus, ver o coração como Ele vê. É aqui que a jornada começa. Sem convicção não há mudança real, mas quando o Espírito Santo abre os olhos, tudo se transforma, porque a luz dissipa as trevas. Passo 2, rendição e arrependimento, trocar o volante de mãos. Atos 3,19 declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor.
E em Lucas 15, 17 e 20, vemos o filho pródigo cair em si, reconhecer sua condição, levantar-se e voltar para o pai. Esses dois textos se complementam e revelam que arrependimento não é remorso passageiro, mas mudança de direção. Não é apenas chorar pelo que foi feito, mas decidir caminhar em sentido contrário. Muitos acreditam que arrependimento é apenas sentir culpa, mas a Bíblia mostra que arrependimento é muito mais profundo. Não é apenas emoção, é decisão. Não é apenas remorso, é conversão. O verdadeiro arrependimento envolve mente e coração. A mente reconhece o erro e o coração escolhe voltar-se a Deus. É como trocar de estrada antes de se perder ainda mais. É como pegar o volante da vida, entregá-lo de volta ao Senhor e confiar que Ele sabe o caminho. O coração humano, entretanto, tende a justificar-se. Quantas vezes nos pegamos dizendo, não foi tão grave assim, todos fazem, eu só errei porque estava cansado, nervoso, pressionado. Esse tipo de justificativa não liberta. Ela apenas prolonga a prisão. Mas quando decidimos parar de justificar e começamos a confessar, algo muda. É nesse momento que a paz substitui a culpa. Um modelo mental simples pode ajudar nesse processo. Se antes, diante de um erro, a mente respondia com justificativas, agora a resposta deve ser confissão. Se X, eu justifico. Ícaros, eu confesso e mudo o curso. Essa substituição consciente, sustentada pela graça de Deus, transforma o ciclo da queda em ciclo de restauração. Arrependimento também é rendição, é admitir, eu não consigo dirigir minha vida sozinho, preciso entregar o volante. É reconhecer que quando insistimos em conduzir por conta própria, cedo ou tarde, batemos nas pedras. Mas quando entregamos o leme a Cristo, Ele corrige o rumo e nos livra do naufrágio. A metáfora do barco mostra isso com clareza. Não é preciso esperar afundar para ajustar o leme. O arrependimento é esse ajuste, feito a tempo, que salva do desastre. Rendição e arrependimento não nos envergonham. Pelo contrário, nos libertam. A culpa difusa, aquela sensação pesada e sem direção, desaparece. Em seu lugar, nasce paz. Paz que vem do perdão de Deus. Paz que vem do alívio de não carregar mais sozinho o peso do erro. Paz que se transforma em responsabilidade madura, em desejo de viver diferente. Esse é o segundo passo da transformação espiritual. Trocar o volante de mãos. É parar de tentar controlar sozinho. É reconhecer a limitação. É deixar que o Pai conduza o caminho. O filho pródigo só experimentou o abraço e a festa de reconciliação quando decidiu voltar. Não houve festa no chiqueiro, mas na casa do Pai. Não há restauração na teimosia, mas na rendição. E aqui deixo o segundo chamado à ação. Se esta palavra já fala ao seu coração, comente abaixo apenas uma frase: eu entrego o volante da minha vida a Cristo. Esse ato público de fé não é ritual vazio, mas uma declaração de decisão. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa seja a semente que fará nascer arrependimento e vida nova em outro coração. O arrependimento é o portal. A rendição é a chave. O Pai está de braços abertos. O perdão já está disponível. Tudo o que falta é dar o passo de volta para casa. Passo 3. Renovação da mente. Reprogramar padrões com a palavra. Romanos 12, 2 declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Salmo 119, 11 acrescenta: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A mente é o campo de batalha da transformação. É nela que pensamentos se formam, emoções são interpretadas e decisões são tomadas.
Se a mente não for renovada pela palavra, a vida continuará presa aos mesmos padrões antigos. A verdade é que grande parte de nossas escolhas diárias nasce de pensamentos automáticos. Pequenas frases internas, convicções invisíveis, ideias repetidas ao longo da vida. São esses roteiros ocultos que determinam atitudes e reações. Quando esses pensamentos não são moldados pela palavra, a mente continua a repetir velhos enredos. É como assistir ao mesmo filme, dia após dia, mesmo desejando outro final. A neurociência confirma essa realidade. Nosso cérebro reforça circuitos por meio da dopamina, recompensando padrões que se repetem. Por isso, hábitos antigos tendem a se manter, mesmo quando sabemos que são nocivos. Mas quando substituímos mentiras por promessas bíblicas, novos caminhos começam a ser traçados. Essa é a beleza da neuroplasticidade. O cérebro pode ser reprogramado e a mente pode ser renovada. O caminho prático começa com escolher um versículo âncora, apenas um texto que dialogue com a luta atual. Esse versículo deve ser recitado 3 vezes ao dia, aplicado a situações concretas. Não como fórmula mágica, mas como semente. Aos poucos, a mente aprende a responder com a palavra em vez de com padrões antigos. É como trocar o roteiro de um filme. A mesma cena da vida acontece, mas a resposta é diferente porque o script foi substituído. Esse exercício pode ser ampliado com um mapa de decisão. Nele, você escreve: se surgir pensamento X, eu responderei com promessa Y. Por exemplo, se o pensamento de medo vier, responderei com Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Ao visualizar e praticar esse mapa, a mente começa a criar novos caminhos automáticos. O que antes era desespero torna-se confiança. O que antes era ansiedade torna-se oração. A metáfora da lente ajuda a compreender. Imagine usar óculos com lentes arranhadas e turvas. A paisagem pode ser bela, mas você a verá distorcida. Trocar a lente não muda a paisagem, muda a forma de enxergá-la. A renovação da mente funciona assim. A vida pode continuar com desafios, mas a perspectiva muda. Onde antes havia derrota, agora há esperança. Onde antes havia culpa, agora há perdão. Onde antes havia escuridão, agora há luz. Esse é o terceiro passo da transformação espiritual: reprogramar os padrões com a palavra. Sem a Escritura, a mente repete os mesmos atalhos do passado. Com a Escritura, novos caminhos se abrem. É nesse processo que começamos a experimentar, como diz Paulo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui deixo o terceiro chamado à ação. Escreva nos comentários qual versículo será o seu versículo âncora nesta semana. Não é apenas uma interação, mas um ato de fé. Quando você declara a palavra, ela se torna semente plantada em solo fértil. E ao compartilhar, você inspira outros a fazerem o mesmo, criando uma corrente de renovação da mente em comunidade. A mente é a chave, a palavra é a ferramenta. O Espírito Santo é o mestre que conduz o processo. E quando esses três se unem, a transformação se torna inevitável. Passo 4. Cura das memórias e das afeições. Deixar Deus tocar onde dói. O Salmo 34:18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isaías 61:3 nos mostra a missão do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essas passagens revelam que Deus não se afasta da dor humana. Pelo contrário, Ele se aproxima dela. Ele toca o coração ferido, não para ignorar a dor, mas para transformá-la em lugar de encontro e restauração.
Muitos tentam obedecer a Deus carregando feridas não tratadas. O resultado é que por fora parecem firmes, mas por dentro estão em pedaços. É como tentar correr com um espinho no pé. Cada passo é doloroso, cada esforço é limitado. Até que o espinho seja retirado, a corrida será mancada. Assim também é a vida espiritual. Sem cura interior, as feridas acabam sabotando a obediência. Há um caminho de cura que passa por olhar de frente para a dor. O processo pode ser resumido em 3 etapas que chamamos de ORA. O. Olhar a ferida diante de Deus. R. Render o direito de vingança, entregando ao Senhor a justiça. A. Agir em perdão, orando por quem feriu. E quando for seguro e possível, buscando reconciliação. Essa jornada não é leve, mas é libertadora, porque não há cura sem enfrentamento, e não há liberdade sem perdão. A neurociência mostra que reviver traumas sem ressignificação apenas reativa o sistema de ameaça do cérebro. A memória dolorosa continua a disparar medo, raiva e fuga. Mas quando a ferida é ressignificada pela oração, pelo cuidado pastoral e até pelo acompanhamento clínico, a narrativa muda. O que antes era lembrança de destruição, torna-se testemunho de restauração. O passado não desaparece, mas perde o poder de aprisionar. Todos temos lugares internos onde não gostamos de olhar. Memórias escondidas, palavras que ainda ecoam, perdas que ainda pesam. Mas é justamente nesses lugares que Deus deseja entrar. Ele não tem medo da sua dor, ele não se afasta das suas lágrimas, ele não rejeita o coração quebrado. Pelo contrário, é nesse coração que ele faz morada. A metáfora do espinho ajuda a visualizar. Enquanto o espinho está no pé, cada passo será incômodo. Pode-se até ignorar por um tempo, mas a dor continuará crescendo. A única solução é permitir que ele seja retirado. Assim é com as feridas emocionais. Elas não desaparecem com distrações, com negações ou com tentativas de silenciamento. Elas só são curadas quando entregues ao toque de Deus. É importante lembrar que algumas dores são tão profundas que também pedem ajuda especializada. Se você lida com pesadelos recorrentes, gatilhos intensos ou sintomas físicos ligados à dor emocional, busque acompanhamento clínico aliado à oração. Deus pode usar médicos, terapeutas e conselheiros como instrumentos de cura. O espiritual e o emocional caminham juntos, e ignorar um em detrimento do outro pode prolongar a ferida. Esse é o 4º passo da transformação espiritual. Deixar Deus tocar onde dói. É no lugar mais sensível que ele manifesta seu poder restaurador. É no ponto mais doloroso que ele planta consolo. E quando o coração ferido é curado, a vida espiritual encontra liberdade para correr sem mancar, para obedecer sem peso, para amar sem reservas. Passo 5. Obediência nas pequenas coisas. Musculação da alma. Lucas 16:10 afirma: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tiago 1:22 acrescenta: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essas palavras revelam um princípio espiritual essencial. A transformação não acontece apenas em grandes decisões, mas se consolida nos pequenos atos de obediência diária. A vida cristã é feita de escolhas discretas que, quando acumuladas, moldam o caráter e sustentam a fé. Muitos esperam que a mudança aconteça em um momento épico, em uma revelação extraordinária, em uma experiência arrebatadora. Mas a maioria falha justamente por desprezar os pequenos gestos de fidelidade. É mais fácil sonhar com grandes feitos do que perseverar nas pequenas práticas. No entanto, a musculatura da alma não se desenvolve em um único dia, mas no treino constante. O mesmo acontece com a fé.
Ela cresce no cotidiano, em decisões que parecem pequenas, mas que carregam peso eterno. Um caminho simples e profundo para exercitar essa obediência é o desafio que chamamos de 10-10. Separar diariamente 10 minutos de oração e meditar em 10 versículos da Escritura, repetindo isso por 30 dias. Não é um peso impossível, mas uma prática que, quando mantida, cria raízes. Em um mês, essa rotina não apenas fortalece a disciplina espiritual, mas reprograma hábitos internos. O cérebro aprende que a prioridade é buscar a Deus primeiro, e a alma experimenta a consistência que vence a oscilação emocional. A ciência dos hábitos confirma essa verdade. Pequenas consistências têm mais poder de transformação do que intensidades esporádicas. Aquele que ora um pouco todos os dias cresce mais do que aquele que ora muito apenas de vez em quando. Assim como músculos se fortalecem com treino contínuo, a fé se fortalece com obediência constante. A metáfora da árvore nos ajuda a visualizar. Uma raiz profunda não se forma em um único dia de chuva. Ela cresce no silêncio da terra, em contato diário com a água. Assim é a alma obediente. Cada ato pequeno de fidelidade aprofunda a raiz. E quando as tempestades chegam, não é o tamanho da árvore que a sustenta, mas a profundidade da raiz. Histórias reais confirmam essa verdade. Uma mãe, cansada de viver no limite do desânimo, decidiu praticar pequenas obediências diárias. Orar alguns minutos de madrugada, ler alguns versículos antes de dormir, agradecer em meio às tarefas comuns. 60 dias depois, percebeu que algo havia mudado. Não houve espetáculo, mas houve transformação. Seu humor melhorou, seus relacionamentos foram renovados, sua esperança foi fortalecida. O que parecia pouco, revelou-se muito. Esse é o quinto passo da transformação espiritual: obedecer nas pequenas coisas. É nessa disciplina silenciosa que a alma se fortalece. É nesse treino diário que a fé se torna inabalável. Não é sobre esperar o momento extraordinário, mas sobre ser fiel no ordinário, porque quem é fiel no pouco é confiado no muito. Passo 6. Comunhão e confissão. Deus cura em família. Tiago 5,16 nos orienta. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Atos 2,42 descreve a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses textos revelam uma verdade que muitas vezes esquecemos. A transformação espiritual não é caminhada solitária. Ela floresce em comunidade, no contexto de irmãos que caminham juntos, que compartilham suas fraquezas e que intercedem uns pelos outros. Um dos maiores enganos é tentar mudar sozinho, por medo de exposição. O coração humano resiste em se abrir. Existe o receio do julgamento, o peso da vergonha, a sensação de que será incompreendido. Mas a palavra de Deus nos mostra que a confissão é parte essencial do processo de cura. O que é trazido à luz perde força. O que permanece escondido se fortalece no silêncio. A caminhada cristã foi desenhada para ser vivida em companhia. O exercício de escolher alguém maduro na fé, alguém de confiança, para prestar contas semanalmente, é um ato de humildade e coragem. 15 ou 20 minutos de conversa sincera podem evitar quedas maiores, podem renovar a esperança e podem fortalecer a perseverança. Essa prática simples, chamada por muitos de par de caminhada, transforma lutas solitárias em batalhas compartilhadas, onde a vitória se torna mais acessível. A prova social também confirma esse princípio. Estudos mostram que pessoas que compartilham suas metas e suas lutas com um grupo de apoio têm índices muito maiores de perseverança.
Isso vale para a vida prática e ainda mais para a vida espiritual. A intercessão coletiva eleva a esperança. A oração em unidade fortalece a resistência. A metáfora do carvão explica essa verdade de forma clara. Um carvão retirado da brasa logo esfria, perde o calor, apaga-se. Mas quando permanece junto de outros carvões, o fogo se mantém aceso e até se intensifica. Assim é a vida cristã. Longe da comunhão, o coração esfria. Perto da comunhão, o coração se aquece. Quando nos abrimos para a comunhão e praticamos a confissão, as quedas perdem força. Aquilo que parecia intransponível se torna superável. O inimigo perde terreno quando percebe que você não caminha mais sozinho. A vulnerabilidade, quando entregue a pessoas de confiança em Cristo, se transforma em ambiente de cura. Esse é o 6º passo da transformação espiritual: viver em comunhão e confessar. Não como peso, mas como libertação. Não como humilhação, mas como cura. Não como obrigação, mas como caminho de graça. Porque Deus decidiu derramar sua cura não apenas em encontros individuais, mas também no meio do corpo de Cristo. Passo 7. Missão e serviço. Consolidar a transformação do lado de fora. Efésios 2:10 declara: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Jesus acrescenta em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esses versículos nos lembram que a transformação não é um processo apenas interno. Ela encontra plenitude quando se manifesta em serviço. A vida nova em Cristo não termina em si mesma, mas transborda para o mundo. Muitos acreditam que precisam estar completamente prontos, totalmente maduros para começar a servir. Mas a verdade é que o serviço também faz parte da cura e da santificação. Servir não é prêmio para quem já venceu, é ferramenta para quem está no processo. Quando estendemos a mão, quando partilhamos o pouco que temos, quando nos colocamos à disposição de Deus para abençoar outros, algo em nós também é restaurado. Um ato simples de serviço semanal pode consolidar o que Deus já começou por dentro. Uma ligação de encorajamento, uma cesta básica entregue a uma família em necessidade, uma visita a alguém solitário, uma oração intencional por um irmão, um discipulado com alguém que inicia na fé. Esses gestos podem parecer pequenos, mas no reino de Deus são sementes de eternidade. Há um segredo espiritual revelado nesse passo. A alegria do dar regula a ansiedade do eu. Quando o coração está voltado apenas para si mesmo, a tendência é afundar em preocupações e em medos. Mas quando a vida se abre para o outro, o foco se desloca e a alma encontra equilíbrio. O serviço é remédio contra o egoísmo, antídoto contra a estagnação e fonte de verdadeira alegria. A metáfora do rio traz clareza. Um rio que apenas recebe águas, mas nunca as deixa fluir, torna-se pântano. As águas paradas se tornam turvas, improdutivas, insalubres. Mas o rio que recebe e também flui permanece vivo, limpo, abundante. Assim também acontece conosco. A vida espiritual que apenas recebe, mas não serve, acaba estagnada. Mas a vida que transborda em serviço permanece cheia da presença de Deus. É no serviço que descobrimos também pertencimento. A palavra diz que somos corpo de Cristo, e em um corpo, cada parte tem função. Não há ninguém sem importância, ninguém sem lugar. Há um espaço com seu nome, uma tarefa que foi preparada de antemão. E ao servir, você não apenas abençoa outros, mas também descobre quem é em Cristo. Esse é o 7º passo da transformação espiritual. Consolidar a mudança do lado de fora, em atos de missão e serviço.
Porque transformação não é apenas sobre o que Deus faz em você, mas também sobre o que Ele faz através de você. É quando o mundo passa a ver, nos seus gestos, a luz de Cristo brilhando. Conclusão: transformação, obra iniciada por Deus, sustentada por Deus, refletida em nós. Toda a caminhada que percorremos até aqui aponta para uma verdade central. A transformação espiritual não é produto de esforço humano isolado, mas obra que nasce em Deus, cresce sustentada por Deus e se manifesta como reflexo de Deus em nós. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Essa promessa nos dá segurança. O que Deus inicia, Ele não abandona no meio do caminho. Billy Graham dizia que a conversão é apenas o início de uma caminhada e que cada dia com Cristo é um passo de fé que nos conduz a uma vida moldada pela graça. C.S. Lewis descreveu esse processo com profundidade ao dizer: Deus nos leva de meros esboços a verdadeiras obras de arte, e isso dói às vezes, porque Ele é um artista sério. Essa imagem nos lembra que transformação não é espetáculo rápido, mas trabalho paciente. O oleiro não larga o barro até que o vaso esteja pronto. A tentação de desanimar é real. As recaídas acontecem, as lutas se repetem, mas o que define a jornada não é a ausência de falhas, e sim a disposição de levantar-se, voltar ao primeiro passo e recomeçar. Transformação é processo, não apresentação final. Não é um palco de perfeição, mas um caminho de fé sustentado pela graça. A aplicação pastoral é clara. Não desanime se em algum momento você perceber que caiu em antigos padrões. Volte ao ponto de partida. Retorne à convicção. Renda-se de novo. Permita que a mente seja renovada. Abra o coração para a cura. Seja fiel nas pequenas coisas. Procure comunhão. Sirva em amor. Os 7 passos não são degraus únicos, mas um ciclo que se repete, aprofundando a vida em Cristo a cada volta. Hoje, o convite é simples e profundo. Separe 5 minutos para iniciar essa jornada. Escolha um dos 7 passos e decida praticá-lo ainda hoje. Apenas um. Pode ser abrir o coração em oração sincera, pode ser declarar um versículo como âncora, pode ser ligar para alguém em ato de serviço. O importante é começar. Não espere a ocasião perfeita. A transformação começa quando o coração se move em fé. Agora convido você a orar comigo. Espírito Santo, reconhecemos que sozinhos nada podemos fazer. Reconhecemos que nossa força não é suficiente. Nossas tentativas não são duradouras. Nossas promessas não sustentam a mudança. Mas cremos que em Ti somos feitos novos. Cremos que em Cristo a velha vida é deixada para trás e a nova vida floresce. Senhor, traz convicção ao nosso coração. Leva-nos ao arrependimento sincero. Renova nossa mente pela Tua palavra. Toca nas memórias feridas. Cura as emoções quebradas, fortalece-nos na obediência diária. Dá-nos comunhão verdadeira e transforma nosso serviço em testemunho vivo. Que Cristo seja visto em nós, que a Tua obra seja refletida em cada detalhe da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Este é o ponto final do roteiro, mas o ponto inicial da prática. Não deixe essa mensagem se perder no esquecimento. Volte a ela, compartilhe-a com alguém, pratique um passo de cada vez. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E essa fidelidade é a maior segurança da sua vida espiritual. E assim encerramos este vídeo, com a certeza de que a transformação não é apenas possível, mas é promessa de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e faça resplandecer sobre você a sua graça. Até o próximo encontro.